O vídeo de hoje é complexo, mas necessário. Não é só sobre o ator Kim So-hyun, é sobre o colapso do sistema jurídico sul-coreano, sobre a manipulação política, sobre os escândalos sexuais que são usados como armas para destruir reputações não só na Coreia do Sul como fora dela, principalmente para encobrir crimes muito maiores. A primeira questão que está preocupando muito alguns advogados sul-coreanos é a divisão entre o Ministério Público e a polícia, pois está ocorrendo uma reforma e eles vão parar de colaborar entre si. E isso gera uma preocupação direta com o caso do Kim So-hyun, que pode ser arquivado ou até mesmo o Kim Se-hee do canal Grosseiro se safar por conta dessa mudança. E por que toda essa preocupação? Porque isso já aconteceu diversas vezes antes, em casos semelhantes, inclusive que envolvem o canal do Grosseiro, por conta dessa divisão do Ministério Público e a polícia. Por exemplo, tem 2 casos em que isso ocorreu. E é na mesma delegacia que isso ocorreu e é na delegacia onde tramita as denúncias do caso do Kim So-hyun, infelizmente. Esses 2 casos, o primeiro caso foi o caso daquela youtuber que ela faz mukbang, em que ela foi difamada e perseguida pelo Grosseiro. Ela entrou com processo, fez a denúncia e o processo mesmo com provas e tudo mais foi arquivado. Depois de 1 ano, se eu não me engano, foi reaberto, pois foi encontrado diversas irregularidades e foi proveniente dessa delegacia e proveniente dessa situação de divisão entre ali o Ministério Público e a polícia. Outro caso também bastante que ocorreu isso foi um outro youtuber, o já conhecido o Rei dos Negócios, o Jang Sa. Ele processou e aí a denúncia ali não foi nem para frente. Também polícia de Gangnam, que foi um caso assim arquivado sem a menor investigação. Eles simplesmente mandaram para o Ministério Público viu que não tinha devida investigação e foi arquivado. Então, assim, muitos advogados alegam que a consequência da completa separação entre Ministério Público e polícia, por exemplo, são esses casos. E são os casos, por exemplo, das queixas-crimes, onde a polícia apenas encaminha os casos sem investigar adequadamente, sem esclarecer os motivos, e como resultado, o Ministério Público entende que são denúncias mal fundamentadas e opta por não prosseguir com a acusação. E se a polícia insiste nessa mesma acusação, o Ministério Público, que não tem estrutura para investigar casos diretamente, simplesmente classifica como não acusável e encerra. E é realmente absurdo a delegacia de Gangnam ter deixado passar casos tão óbvios como a denúncia do Jang Sa, né, o rei do negócio, e a polícia, se a polícia tivesse feito o seu trabalho corretamente, o Grosseiro provavelmente não estaria ativo até agora. E, infelizmente, essa reforma, eu tô para falar sobre isso até antes da eleição, mas eu não tive tempo. Mas, assim, essa reforma, ela foi promovida essa separação, né, das delegacias e Ministério Público, foi promovida pelo Partido Democrata. O que não dá para compreender, já que isso só beneficia o partido de direita. Realmente não se compreende o porquê que o partido do atual presidente fez isso, mas agora ele assumiu. Eu espero que ele reflita e dê uma pisada de freio aí nessa reforma. Eu acredito que isso vai acontecer. O professor de filosofia Che Jin-so, ele expressou preocupação que a Coreia do Sul está caminhando para uma decadência e infelizmente eu preciso concordar. E ele diz que no passado, devido à separação entre o Ministério Público e polícia, o sistema da justiça criminal entrou em colapso. O tempo necessário para investigar os casos criminais aumentou drasticamente e a gente já está vendo isso na prática com o caso do Kim So-hyun. Parece assim que estamos prestes assim, a repetir os mesmos erros. E é exatamente isso que vem preocupando os advogados. Eles acham que isso pode se repetir no caso do Kim So-hyun. Mesmo que essa questão aí é algo a ser promovido pelo Partido Democrata, eles deveriam repensar isso. Eles não pensaram que isso, na verdade, beneficia diretamente o partido contrário e beneficia diretamente quem? O Grosseiro.
Mas, por outro lado, eu tenho. Aí é meu pensamento. Eu acredito que é bom que esteja indo devagar. Porque, assim, se eles fazem essa investigação de maneira muito rápida e sem o devido rigor e manda isso para o Ministério Público, o risco de arquivamento é muito maior. Então a gente fala assim, ai, rápido, rápido, rápido. Às vezes rapidez não é algo bom. E eu vejo toda essa corrupção, tanto na política quanto na polícia, é inegável, é visível. Mas, nesse caso do Kim Soo-hyun, o Garosteiro ele cometeu um erro muito grave e que beneficia diretamente o ator, que foi o uso daquele áudio de IA forjado. Isso vai beneficiar muito o ator e todo esse peso internacional em cima desse caso também. Ao meu ver, existe uma grande possibilidade da acusação por difamação, por divulgações de informações falsas feita pela família lá e contra o ator Kim Soo-hyun e o Garoceiro, que vai ser validado sim. Isso porque, ao divulgar informações sem a devida verificação dos fatos, sem a comprovação, acaba configurando como disseminação de falsidades e isso pode ser punido como difamação e, no fim das contas, seria uma violação da lei de redes e informações e comunicações, principalmente aquela foto que a gente sabe que eles publicaram que ele tá só com a camisa. Aquilo ali é grave, muito grave. Então, eu acredito fortemente que sim, vai ser aceito sim. Vai demorar, mas vai. E, em segundo lugar, os familiares da vítima, da Kim Seon, apresentaram a denúncia com base na Lei de Proteção à Criança e o Adolescente e alegam que o áudio gravado era uma prova decisiva. E o áudio, como bem sabemos, é falso. E se for comprovado que esse áudio é falso realmente, então eles terão feito uma denúncia com uma prova forjada, o que configura um caso clássico de denúncia caluniosa. Aqui, no sentido de acusação formal falsa. E nesse caso, poderão ser severamente punidos. Então, assim, o Kim Soo-hyun está mais do que tranquilo quanto a isso. Fora as outras manipulações, como mensagens manipuladas de Kakao Talk, fotos que não eram de 2016 e sim de 2019, e por aí vai, a gente já sabe toda a ladainha. Sobre a ação judicial de 120 bilhões de wons, é algo que precisa ser comentado. Existem outras ações judiciais sendo movidas e há grande possibilidade de derrota nessa esfera também. Por quê? Porque o lado do Kim Soo-hyun, ele pode conseguir provar que houve um prejuízo real decorrente dessas acusações falsas, como perdas concretas, valores e dezenas de bilhões de wons em cancelamentos de contratos publicitários. Então, isso será tratado não apenas como danos morais e difamação. Isso vai ser tratado como danos materiais ativos e passivos, ou seja, prejuízos financeiros reais. Isso pode levar a uma condenação de valores altíssimos. Também sempre me fazem um questionamento aqui no canal do YouTube, o porquê que fizeram isso com Kim Soo-hyun. É simples de responder, é interesse político e financeiro. E vou começar respondendo a questão política, e depois eu falo da questão financeira. Eu vou te explicar o porquê que deu ruim por Kim Soo-hyun. Porque o ator, ele é um cara com um alcance altíssimo e com muita influência. Um dos maiores atores da Coreia do Sul, certo? O que isso quer dizer? Que o que ele fala, as pessoas escutam. O que ele influencia, a imagem dele vende. E antes do impeachment, existia gente ganhando muito dinheiro, desviando muita grana pública. Só que vem o quê? Vem os escândalos de desvios de verbas, em questão da primeira-dama. E não estou falando da bolsa, estou falando de desvio realmente pesado. É inegável que a primeira-dama é corrupta, não tem como negar. A situação dessa galera já estava desmoronando após o impeachment, então, literalmente, como a gente chama aqui, a casa caiu. Porque tentaram o golpe, não deu certo. Isso deve ter feito políticos perder milhões. Então, o que eles fizeram? Compraram a mídia como a ITN, pagaram youtubers fanáticos como o Garoceiro, que deve ganhar muito por trás para perseguir esse tipo de artista. E claro que o Kim Soo-hyun era um grande prêmio. Por quê? Porque com a grande influência do ator, isso desviaria total a atenção da primeira-dama para o ator. Porque as pessoas amam escândalos. E quando uma pessoa ela não tem crime nenhum, é uma pessoa limpa,
não corrupta, a única saída é imputar algum tipo de crime sexual para ele. A única forma de destruir alguém limpo é criar um crime que destrói reputação. Quando não há corrupção, é isso que fazem. Forjam escândalos sexuais. É fácil de plantar, difícil de provar inocência. A imagem fica manchada antes mesmo do processo começar. Basta uma vítima, uma suposta vítima, um áudio forjado e pronto, temos um escândalo. E a gente sabe que o Tribunal Popular, as pessoas condenam muito antes do que o próprio Tribunal Judicial. E foi aí o que fizeram, e acredito assim, fortemente que a família ganhou muito para fazer isso, porque aí entra a questão financeira, o pai da atriz era empresário, mas a filha era a provedora principal de toda a família. A essa altura já dá para imaginar o que fizeram, certo? Ademais, com o impeachment, as taxações do Trump deu uma balançada na economia sul-coreana e não tinha ninguém para representar os sul-coreanos diante disso. Então, quem sofreu bastante com isso foram os empresários. Resultado, uma provedora principal morta, crise política e financeira, se venderam. Então, pagam pessoas à volta para confirmar toda a situação, por exemplo, com ONGs falsas como a do Kuan Chan, ameaçam pessoas em voltas dele para concordar de que ele é errado, mas se você parar para pensar, não apareceu nenhuma outra vítima além dela. Criam conversas fakes, áudios por IA, fotos forjadas e pronto, o escândalo está feito. Até provar que é mentira, se encobre os verdadeiros criminosos. E é isso que eu penso sobre esse caso. Eu nunca dei a minha opinião aqui, a não ser opinião jurídica, mas essa é a minha opinião, tanto pessoal quanto jurídica. Porque esse crime, né, essa armação de imputar um crime sexual, ele é feito há muito tempo na Coreia do Sul entre partidos políticos rivais. Por exemplo, Garoceiro de novo. O Garoceiro fez a mesma coisa com o prefeito de Pusan. Ele imputou um crime sexual, detalhe, o prefeito do Partido Democrata. Então o prefeito não aguentou as acusações e suicidou. Ele nunca foi provado exatamente se era de fato, se ele fez aquilo ou não. Porque muitos não aguentam a vergonha desse tipo de escândalo e, não aguenta o julgamento e dá um fim na própria vida. Porque é isso que acontece na Coreia do Sul. E o mesmo já aconteceu com o ex-presidente sul-coreano. Foi acusado de corrupção, ele não aguentou e tirou a própria vida. Vocês conseguem perceber que há uma repetição? Detalhe, nunca foi provado que esse ex-presidente de fato foi corrupto. E o Garoceiro ataca ele até hoje. E assim, isso acontece dos dois lados. É o modo operandi deles. E aí a gente que é de fora, a gente fica apavorado e faz todo esse escrutínio sem nem conhecer como que é a sociedade sul-coreana. Porque fazem isso não só com os artistas, mas com eles mesmos dentro da política. E os dois partidos é uma guerra, gente. Eles fazem todo tipo de atrocidade entre si. E voltando sobre o caso do Kim Soo-hyun, depois de todo esse escarcéu, a mídia finalmente está aceitando que o que fizeram foi errado, que ele supostamente é inocente. As suspeitas iniciais foram chocantes, mas nenhuma das alegações foram confirmadas com evidências conclusivas. A credibilidade do informante foi questionada, levantando a possibilidade de ser uma falsa acusação. 오늘 기자회견을 했었는데 그건 이제 구글 사진이었고 뭐 그 얘기를 하면 그래서 더 없이 그냥 내 자체를 사진을 찍는 것도 웃긴 거 아니에요? 아니 남편이 칼 쳐맞고 있는데 누가 카메라 들이대는 년이 어디 있어요? 네. 일부 제 백인 와이프가 조금 문제를 오해의 소지를 만든 건 맞습니다만 A família utilizou o canal do YouTube do Garoceiro para dizer que Kim Seron e Kim Soo-hyun mantinham um relacionamento de 6 anos, desde 2016, quando ela tinha 15 anos. No entanto, de acordo com relatos recentes, que inclusive é testemunha do Kim Soo-hyun, que ele teve um relacionamento com uma idol que virou atriz por mais ou menos uns 3 anos, de 2016 a 2019. E na época, ele, se eu não me engano, estava prestando lá o serviço militar e trocava cartas com ela. Mas essas cartas não eram nem com a Kim Seron em si, era com essa suposta
idol que virou atriz. Então não faz muito sentido essa alegação que a Kim Sae-ron manteve um relacionamento de 6 anos. Então ambos estavam se traindo, porque ela também já foi demonstrado que teve outros relacionamentos nesse período. E tudo se confirma de tudo que foi relatado até agora, de que o relacionamento com a Kim Sae-ron se iniciou ali no meio, se não me engano, no meio ou no final de 2019 até 2020. E que depois a falecida, isso depois que ela se tornou adulta, não quando ela era menor de idade. A credibilidade das fotos apresentadas como evidência de um relacionamento de menor de idade também foi prejudicada quando foi revelado que, na verdade, a foto tinha sido tirada de um iPhone 11, lançado depois que Kim Sae-ron já se tornou adulta. Além disso, as controvérsias só se intensificam dia após dia e nada é comprovado. Tudo, na verdade, vem sendo desmentido dia após dia. Muitos advogados acham que após essa decisão ser tomada, essa decisão judicial, o K-drama que foi adiado pela Disney, ele vai ser retomado naturalmente. Então, assim, eu acredito que apesar da separação do Ministério Público e da polícia, eu estou positiva. É um cenário complicado? Sim. Mas eu estou positiva e eu acredito que ele vai dar a volta por cima, sim. Vai dar bastante trabalho para os advogados, mas ele vai conseguir se sair dessa. Porque nessa altura do campeonato está mais do que claro que o ator, assim, não é tão culpado assim quanto a maioria está dizendo por aí. Muitos me questionam por que a Coreia do Sul tem essa postura. Por que eles têm essa postura, gente? Porque eles querem tirar a atenção do público. Porque um escândalo vem de mais do que política fiscal. Porque enquanto o povo está discutindo se Kim Soo-hyun é culpado ou inocente, ninguém está olhando por desvio de verba, orçamento secreto, projeto de lei que passa no silêncio, políticos corruptos que sabem que a melhor forma de esconder é acender um circo em volta de alguém famoso. O povo se distrai, a mídia embarca e a justiça atrasa. E eles assinam contrato, desviam verbas, nomeiam amiguinho, tudo embaixo dos panos, se livram de investigações. E é isso, eu nunca tinha dado a minha opinião completa sobre esse caso, mas agora você ouviu. E não é só uma opinião, é uma análise com um olhar jurídico e político. Então, assim, o que estão fazendo com esse ator não é justiça em prol da atriz, é um espetáculo roteirizado e escrito por políticos, encenados por youtubers vendidos, interesseiros, por exemplo, como Kwon Wan-chan, e com um público tapado que tá mais cego por militância e não enxerga um palmo na frente do nariz. Mas como o Lee Ji-ho sempre fala, a verdade, ela sempre vem à tona. E ela sempre vem, não tem escândalo forjado que segure a verdade, ainda mais de um público, de um ator que é tão engajado como o público do Kim Soo-hyun. E eu fico feliz que ele não tenha se rendido como todos os outros que já foram citados aqui, que muitos tiraram a própria vida por causa de escândalos estúpidos como... Então, se você gostou do meu vídeo, compartilha, curte e se inscreva no canal para ajudar o meu canal a crescer. Obrigado.